Dizem que o dia só começa depois do café da manhã. Então sente-se. O melhor lugar à mesa foi reservado especialmente para você. Aproveite a companhia agradável do Bispo Renato Chaves e seus convidados para mais esse saboroso momento de aprendizado e descontração que vai ajudá-lo a ter um dia recheado de bons motivos para ser feliz. Sirva-se. Esse é o Café com o Bispo. Entrando no ar. Muito bom dia, gente. Hoje, dia 8 de setembro, logo depois desse feriadão de sábado, nós chegamos aqui para contactar que esse dia seja um dia formidável para você, um dia maravilhoso, um domingo super abençoado. Saúdo a todos que estão nos acompanhando pela transmissão da Rádio 92.3 e os que nos acompanham também pela transmissão do nosso canal YouTube, o Igreja da Colheita. Saúdo a todos com paz, uma alegria muito grande, tocando em textos fabulosos. Essa carta aos Romanos é uma carta de extrema importância para a nossa educação cristã, para essa fundamentação sólida da nossa fé nesse território tão sólido, tão consistente que é a palavra. Hoje venho acompanhado mais uma vez com meus queridos amigos, aqui à minha direita, minha querida amiga Loide Nogueira. Muito bom dia, Loide. Bom dia, Bispo. Bom dia, Pastor João. Bom dia. Bom dia a você que está nos ouvindo aí pela nossa rádio 92.3. Bom dia para você. E aqui também à minha esquerda, lá do coração, não que o da direita também não seja do coração, meu amigo João Silveira. Bom dia, querido pastor. Bom dia, querido bispo. Bom dia, companheiros da mesa. E bom dia a você que está do outro lado, nos prestigiando e fazendo com que façamos esse programa. Uhum. Lembrando que hoje também é feriado. Sim. Hoje completamos 412 anos da fundação de São Luís. Os franceses chegaram aqui, estabeleceram-se como cidade. Então, por conseguinte, 412 anos são decorridos. Sim. Dessa nossa maravilhosa cidade. E nós parabenizamos a cidade e aos seus habitantes por termos sobrevivido, ou vivido, né? Por esses 412 anos. Maravilha. João, mês passado, no dia 2 de agosto, foi completado os 19 anos que nós chegamos à ilha de São Luís. Dia 2 de agosto. Então, também há 19 anos, nós já estamos aqui na ilha e influenciando e sendo influenciados por tamanha cultura, tamanha expressão cultural que esse estado do Maranhão tem. E eu estou feliz por poder estar vivendo esses 19 anos nessa terra que nos acolheu de uma maneira muito carinhosa, né? Respeitosa. É claro que a gente encontra os desrespeitosos também, né? Como em toda boa terra. Jesus disse que os pobres sempre tentam convosco, né? Mas 19 anos que nós estamos trabalhando honestamente, dignamente, com a cabeça erguida, não tendo do que nos envergonhar, mantendo firme e acesa a chama do Evangelho em nossos corações, medindo a nossa vida pela nossa pedra angular, Jesus, que tem sido maravilhoso esse tempo longo, até 19 anos é muito tempo, né, cara? É bom celebrar esse tempo, porque durante esses 19 anos nós não fomos alvos de nenhuma crítica desabonável, sem preciosismo nenhum, mas nós temos certeza que temos contribuído. Você chega a 19 anos, nós nos juntamos a ti nesse mister que é a divulgação do Evangelho, sem o desejo, sem a ganância de formar patrimônio ou riquezas materiais, Sim. por exemplo, financeiras. Vivemos dentro da nossa realidade, sem
também temos sido envolvidos. Nunca recebemos qualquer crítica que desabone a conduta da Igreja da Colheita, do Bispo Renato Chaves, mas já recebemos muitos elogios, diplomas pela parede, honra ao mérito, título de cidadão. Título de cidadão da cidade. Isso quer dizer que tem sido proveitoso esses 19 anos. Tem sim. E quando sentamos aqui nessa mesa, para fazer já há tanto tempo, não posso lembrar agora quantos anos fazem que nós estamos sentados aqui, transmitindo a palavra de Deus. Além do que fazemos na tribuna, além do que fazemos nas redes sociais, nós o fazemos nesse programa que dura 100 minutos, levando, na verdade, aquilo que a palavra de Deus nos traz à mente e o Espírito Santo nos faz revelar a vocês. O Café com Bispo, João, já deve ter uns 18 anos. Pois porque foi logo no ano seguinte. Eu comecei no mesmo ano que cheguei na rádio, mas o Café com Bispo, acho que um ano depois... 2 talvez, que foi começou aqui, quando nós viemos para o Santo Antônio, foi? Não, antes já fazíamos. Sim, na rádio. Isso. Uhum. Fazíamos na rádio. Então, para nós é muito honroso sermos acolhidos também por esses ouvintes maravilhosos e temos recebido muitas mensagens de agradecimento, de fortalecimento, de reconhecimento, sugestões temos recebido e temos tentado adequar a forma que os ouvintes possam se sentir satisfeitos e continuar conosco tendo o melhor proveito desse programa. Sim. Hoje nós estamos tocando num texto, João, bastante importante, cheio de sentido para nós, que delicadamente a gente precisa tocar nesse texto para que a gente entenda as questões da nossa experiência cristã. Insistentemente, a gente fala do perigo do cumprimento das regras em detrimento de Cristo, né? Que Cristo é a nossa regra principal, e hoje, no capítulo 7, Paulo vai falar isso muito explicitamente, usando a alegoria do casamento e do divórcio para explicar a nossa situação em Cristo. Aqueles que estavam ligados ao matrimônio por causa da lei, né? E isso é importante para a gente pensar com mais cautela. O assunto não é divórcio, o assunto é Cristo e a igreja, mas ele usa isso como parâmetro para avaliar em profundidade uma pessoa que se une a Cristo nesse divórcio com a lei, né? A lei deixou de ser vigente, então a nova lei agora é Cristo, né? O casamento com Cristo nos dá a condição de vivermos uma nova vida com essa lei dentro dos nossos corações, e Cristo é o grande elemento dessa discussão de Paulo no texto de Romanos 7, né? Mas eu acho que a gente vai para a leitura e depois a gente faz o comentário. Vamos os 3 primeiros versículos, Lloyd. Capítulo 7. Amigos, vocês não devem ter nenhum problema para entender isto, pois conhecem a lei, como ela funciona e como afeta apenas quem está vivo. Por exemplo, uma mulher casada é legalmente unida ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela está livre. Se viver com outro homem enquanto o marido está vivo, sem dúvida ela será adúltera, mas se ele morrer, ela está livre para se casar com outro homem, sem crise de consciência e sem ninguém que a desaprove. Sim, vamos dar uma paradinha por aqui. João, a versão que você tem à mão, ela cria uma atmosfera também sem nenhuma dificuldade de entender o texto, né? Sem dúvida. Porque a questão aqui a lei une esse casal. Mas se a própria lei, né, ela deixa de ser vigente sobre essa relação, a desobrigação está presente por causa da morte dessa lei. Paulo está falando aqui para uma sociedade em que não havia, na verdade, a legalização do divórcio. Sim.
Entende-se aqui que o que o Paulo está falando é para uma lei que o divórcio era muito remoto ou quase impossível. É tanto que na relação que eu tenho, na versão que eu tenho aqui, diz assim: a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, ela está ligada pela lei. Então, estando ela ligada pela lei, qualquer outro casamento é considerado espúrio, adúltero e contra a lei, ilegal. Isso para uma sociedade que não tem divórcio. Não tem lei. Que não tem essa lei, que a desligue, né? Então, se a mulher se casa, ela está ligada por essa lei ao marido enquanto ele viver. Então, entender-se que aqui... Sim, não é forçando a interpretação, mas o elemento lei é o elemento chave disso. Não havendo lei, ela está ligada por essa lei. Mas havendo uma lei que permita, o que desfaça, não que desfaça, mas que permita essa dissolução, ela já não está mais sujeita. Entende-se aqui que ela não está mais sujeita à lei. É muito claro quando Paulo diz: porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, ela está ligada pela lei. Mas se há uma lei que esse desligamento, e que não deve ser uma lei, vamos passar para o divórcio no Brasil, né? Alguns anos atrás, eu não lembro, mas cerca de 45 anos atrás, eu até esqueci de ver isso, o senador Mário Carneiro entra com a proposta do divórcio no Brasil, que até então só tinha desquite, né? Houve divórcio, depois parou e desquite. E aí, nessa época, o Mário Carneiro entra com uma proposta de lei para que o divórcio, ou seja, esse desligamento acontecesse. Se torne lei. E segundo o Caio Fábio, eu concordo com ele, ele advogou essa questão quando muitos pastores tenazmente combateram essa lei. E ele dizia o seguinte, e eu concordo, eu também e outros amigos discutimos esse assunto, que não era para dar liberdade aos libertinos, né? Não me agradou mais dessa mulher, eu estou me libertando dela, não me agradei mais desse homem, então já tem lei que me faça me libertar dele. Não, a proposta da lei não era essa. A proposta da lei é que aqueles que já estão vivendo em separação de fato tenham o direito de recompor, de recomeçar a sua vida de forma legal. Até então, nessa época, não existia o direito da união estável. Nenhum direito dava para quem vivia maritalmente sem estar ligada pela lei. Sim. Então entra o senador com essa proposta e ela foi aceita. Muitos pastores discutiram o assunto. O meu pastor então escreveu um artigo muito longo sobre isso, dando a sua versão e vendo exatamente isso. Não era não é uma lei, repito, para os libertinos, os irresponsáveis, aproveitar para sair metendo de cabeça por aí. Mas era, na verdade, proporcionar àqueles que estavam vivendo sob a opressão da lei, dando um escape para que eles encontrassem uma saída e pudessem viver livres. Então, nesse caso aqui, segundo o meu entendimento, já não comete adultério quem faz isso, quem se casa novamente. Porque comete adultério quem está ligado pela lei. Não estando ligado pela lei, já não é mais está adultério. Livre. Se alguém, a lei o desliga, já não comete mais adultério. Esse é o nosso entendimento baseado no versículo 2 do capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos. Sim. Não comete. Sim, todavia, esse texto, ele é uma alegoria para o que Paulo pretende falar. Porque ele está falando para uma sociedade que entende esse vínculo, essa condição, e ele vai usar isso para explicar a condição de todo homem que estava ligado ao cumprimento das regras pela lei, que morrendo a lei, desobrigado estaria do cumprimento das regras e poderia se casar com Cristo. Desculpa, perdão. Não é simplesmente morrendo a lei, morrendo aquele que era obrigado a cumprir a lei. E no caso aqui é morrendo o marido, né? Morrendo o marido. Então, morrendo a lei, morrendo o ser que estava obrigado a cumprir a lei. E onde ele está morto? No versículo abaixo, Paulo vai dizer: porque vocês foram mortos em Cristo. Então, ressuscitaram agora para uma nova vida.
Então já não é mais a lei quem domina vocês, é Cristo, porque Cristo cumpriu a lei na sua morte. Todo pecado que regia o homem, e a lei só fazia regulamentar ou esclarecer esse pecado, quando o próprio Paulo diz, a lei só fazia esclarecer esses pecados para que você se evitasse dele. Agora é diferente. A graça te traz a não mais desejar, não apenas evitar. Você já não tem mais nenhuma necessidade de evitar o pecado, porque ele já não tem mais poder sobre si. Então você, na sua vida normal, não tem mais como, você não vai, você sendo um ministro, você não vai calçar a bota de um operário, né? Você sendo um ministrador, você não vai trazer para a tribuna um machado, uma enxada e uma ferramenta de pedreiro. Você vai trazer a sua Bíblia. O que Paulo está dizendo? Você que já foi morto em Cristo já não usa mais as ferramentas da lei para viver com dignidade. Você usa as ferramentas do Cristo. Ou seja, aquilo que ele te proporcionou, as ferramentas da graça. Os desejos para o pecado estão mortos junto com ele na cruz. Ok. Mas o pastor Uau, João tá olha, descendo eu em estou aqui profundidade dizendo aí, né? uau. E vamos lá para o versículo 4 agora, que é a leitura daquilo que a gente já tem comentado, né? Portanto, meus irmãos, isso é semelhante ao que aconteceu com vocês. Quando Cristo morreu, ele tomou sobre si todo aquele modo de vida dominado por regras e o deixou no túmulo. Vocês ficaram livres para se casar com a vida da ressurreição e gerar uma descendência de fé para Deus. Enquanto vivíamos aquele antigo modo de vida, fazendo o que bem entendíamos, o pecado produzia os frutos que o antigo código da lei gerou em nós, o que nos deixou ainda mais rebeldes. Por fim, tudo que geramos foi morte. Mas agora que não estamos mais acorrentados ao casamento dominador do pecado, livres daqueles regulamentos opressivos, estamos livres para viver uma vida nova, na liberdade de Deus. Alguém pode dizer, se o código da lei era tão mau assim, ele não era melhor que o pecado. Não é verdade. O Código da Lei tinha uma função legítima. Sem suas orientações claras sobre certo e errado, nada saberíamos sobre o comportamento moral. Sem o mandamento sucinto, não cobiçarás, eu teria considerado a cobiça uma virtude e arruinado minha vida. Vocês não se lembram como eram as coisas? Eu me lembro perfeitamente. O Código da Lei começou muito bem, mas acontece que o pecado encontrou uma maneira de perverter o mandamento, transformando-o em tentação, fazendo dele um fruto proibido. O Código da Lei, em vez de ser usado para me guiar, serviu para me seduzir. Sem a complexidade do Código da Lei, o pecado parecia sem atrativo e sem vida, e eu seguia meu caminho sem dar muita atenção a ele. Mas, depois que o pecado pôs as mãos no Código da Lei e se tornou chamativo, fui enganado e caí. O mesmo mandamento que deveria me guiar vida foi maliciosamente usado para me enganar, levando-me a um desvio. Desse modo, o pecado estava vivo, eu morto. Mas o Código da Lei em si é bom, é sabedoria da parte de Deus e cada mandamento é saudável e santo. Prosseguindo, já posso ouvir a próxima pergunta de vocês. Vamos dar uma paradinha aqui, porque vai ficar muito conteúdo para a gente comentar. Agora, daqui a pouco a gente vai ouvir a próxima pergunta, né? Gente, assim, o próprio texto se explica com muita clareza. Assim, eu fico até com medo de tocar aqui e bagunçar, claro, né? O que está tão claro, né? Gente, a lei, enquanto aio, ela foi de extrema importância para conduzir o homem no caminho do certo e do errado. Mas por causa do pecado na natureza humana, essa mesma lei, esse mesmo aio,
se tornou um atrativo porque ele se tornou uma espécie de fruto do conhecimento do bem e do mal, tentador. Vocês já viram aquelas brincadeiras de rua, aquelas pegadinhas? Quando põe aquela barraca e alguém está lá dentro dizendo, não olhe. Uhum. E o curioso vai e bota a cara lá dentro e leva uma toca na cara. Exatamente isso, é. Então, há um dito popular tão antigo que o proibido é objeto do desejo, né? Uhum. Paulo está tentando está fazendo uma clareza aqui, que sem a lei, ele não conhecia o que era pecado. Não é o pecado, ele não conhecia o que era pecado. Quando a lei o aponta, ele passa a ser seduzido, porque ali se tornou o proibido objeto do desejo. Eu entendo que ele está dizendo exatamente isso aqui. O proibido se tornou objeto do desejo. Para muita gente, sem uma visão mais aprofundada, acha que Paulo está descartando a lei e achando que a lei não tinha efeito ou proveito nenhum. Mas o que o senhor acaba de dizer é exatamente isso. A lei foi boa e ela precisava existir. Se não precisasse, Deus não é um menino para ditar leis apenas para criar regimentos. Sim. Deus é extremamente a sabedoria, ele não é nem sábio, Deus não é sábio. Deus é a sabedoria em si. Então, na sua sabedoria, ele começa a preparar o caminho até Cristo, né? Sim. Trazendo a lei. Eu acho interessante essa expressão aqui, que essa versão me traz, que diz assim, desse modo o pecado estava vivo e eu morto. Desse modo o pecado estava vivo e eu morto. Porque eu estava refém desse desejo desenfreado, não é? E a lei nunca foi o elemento remidor da natureza humana. Ela era o aio que apontava para Cristo. O nosso remidor é Cristo. O nosso aio apontava um caminho. Ele não era o fim, ele era um meio. Então, por isso é que a lei não é má, não é ruim. Você vê os 10 mandamentos, ele tem um senso de justiça perfeito. O equilíbrio de muitos códigos pelo mundo afora. Muitos sistemas legais de nações estão baseados nos 10 mandamentos. Porque há equilíbrio no decálogo. Então, o decálogo não é um problema. O problema é o pecado. A concupiscência do pecado que traz para te ativar e olhar. Hoje, a nossa lei, digamos a lei brasileira, ela não é criminosa, ela não é, digamos assim, opressora. Mas ela só tem efeito quando é julgada. Ou seja, você comete uma infração, vai a uma delegacia, vai a um tribunal, então ali você se confronta com o erro que você fez. Enquanto isso não acontece, você tem que fazer por si próprio. Digamos assim, eu vinha pensando, eu vou botar o meu cinto de segurança ao sair de casa, porque tem uma série de câmeras no caminho. Isto não é, na verdade, de quem está redimido. Na verdade, ele está com medo da lei. E Paulo diz já agora que sou ressuscitado em Cristo, a lei já para você não é uma ameaça, não é isso? Então eu vou botar o cinto de segurança, porque o estudo me diz que ele me permite estar seguro nele. Muito embora haja algumas controvérsias em algumas situações. Em outra parte, eu não vou infringir a velocidade, não é porque tem uma câmera ali que vai me pegar. É porque naquele ponto é perigoso para que eu ande com muita velocidade, porque há cruzamento. Então tem que entender isso na lei e eu mesmo ser o julgador dela para mim. Não para os outros, mas para mim. Para que eu não vá esbarrar lá nos tribunais, ser confrontado com ela. Né? João, é que a lei de Cristo naturalmente me faz cumprir a lei. A lei. Porque a lei de Cristo não é controversa. A graça, ela não é controversa. Todo o ser humano que vive na graça de Deus não tem a mínima implicância ou a mínima inquietação com a lei de Moisés, porque a lei de Moisés é boa. O problema é que a lei de Moisés, nela se operava a morte. O pecado estava vivo e eu estava morto. Em Cristo eu estou vivo e o pecado está morto.
É uma questão, é esse casamento, é esse divórcio da lei que apontava para o pecado, que me fazia ser seduzido por ele. Hoje, unido a Cristo, eu perdi o apetite por ele. Eu não tenho apetite para viver no erro. A síntese do cumprimento da lei foi dada por Jesus. Amarás ao teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. 5 mandamentos de respeito Sim. a Deus e 5 mandamentos de respeito Sim. às nossas relações humanas. 2 tábuas. Então, quem cumpre, eles foram todos resumidos em 2. Quem cumpre ama a Deus de todo o coração, cumpre os 5 relacionados a Deus. Sim. Quem ama o próximo, cumpre Claro. os outros 5 relacionados Sim, sim. à convivência humana. Esse é o mandamento, amar. Amar. É isso que nós descobrimos em Cristo, que amar é o grande mandamento. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, cumprir a lei. Vamos ali tomar um cafezinho para a próxima pergunta, né, hoje? É isso A gente aí. volta já já. Bispo Renato Chaves está apresentando Café com o Bispo. Bom Dia! Café com o Bispo. Gente, o texto é bastante substancioso que a gente está tocando e eu espero que nossa ação sobre ele tenha sido esclarecedora, porque ele por si só é totalmente esclarecedor, né? Desde o versículo 1 do capítulo 7 é totalmente esclarecedor. Eu espero só que a nossa interferência no texto não tenha produzido qualquer movimento fora da clareza e da simplicidade proposta pelo próprio texto, né? Agora no versículo 13, Paulo vai fazer uma pergunta retórica, né? Acho que vocês vão fazer mais uma pergunta. E vamos lá, no versículo 13, né? Paulo aqui, ele está cheio de perguntas, né? Aham. Retóricas, isso mesmo, bispo. Prosseguindo, já posso ouvir a próxima pergunta de vocês. Quer dizer que não posso confiar no que é bom, isto é, na lei? O bem é tão perigoso quanto o mal? É claro que não. O pecado apenas fez aquilo que o tornou famoso. Usar o bem como cobertura para me induzir a fazer o que no final iria me destruir. Ao ocultar o bom mandamento de Deus, o pecado provocou consequências negativas que jamais conseguiria causar por si só. Posso antecipar a resposta também. Sei que todos os mandamentos de Deus são espirituais, mas eu não sou. Essa não é também a sua experiência? Sim, estou cheio de mim mesmo. Afinal, passei longo tempo na prisão do pecado. O que não entendo a meu respeito é que decido uma coisa e faço outra, sendo levada a fazer o que absolutamente desprezo. Então, se não consigo decidir o que é melhor para mim mesmo e fazê-lo, é óbvio que o mandamento de Deus é necessário. Entretanto, preciso de algo mais, pois se conheço a lei e mesmo assim não posso guardá-la, e se o poder do pecado dentro de mim insiste em sabotar minhas melhores intenções, obviamente preciso de ajuda. Entendo que não posso cumpri-la. Posso desejar, mas não posso fazer. Decido fazer o bem, mas de fato não o faço. Decido não fazer o mal, mas acabo fazendo. De modo ou de outro, acabo fazendo. Minhas decisões não resultam em ações. Algo está muito errado no meu interior e sempre tira o melhor de mim. Isso acontece tanto que já é previsível. No momento em que decido fazer o bem, o pecado está lá para me derrubar. É pura verdade que eu me alegro nos mandamentos de Deus, mas é óbvio que nem tudo em mim é festa. Partes de mim se rebelam em segredo e, quando menos espero, elas assumem o controle.
Já tentei de tudo, mas nada resolve. Já não aguento mais. Não há ninguém que possa me ajudar? Não é essa a verdadeira pergunta? A resposta, graças a Deus, que Jesus Cristo pode e me ajuda. Ele agiu para consertar as coisas nesta vida de contradições com o qual quero servir a Deus de todo o meu coração e mente. Mas sou puxado pela influência do pecado e acabo fazendo algo que não desejo. Caramba, essa crise existencial na vida de todo ser humano, Paulo descortina sem medo de mostrar sua humanidade. Nossa, muito nu. Muito nu, está muito transparente, né? É o nudes da alma dele. É. Ele está colocando para fora aquilo que é conflito em todos nós. E quando ele faz essa exposição, ele coloca o pecado como uma semente original na natureza humana que só pôde ser aniquilada, destruída, ou seja, eu assumir o controle da minha própria vida por causa de Cristo. Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Se o texto terminasse aqui no versículo 24, a gente estava estrepado, mas é por causa de Cristo, né? Em Cristo eu sou levado a essa mudança de natureza, porque assim, se a gente se lembra, Jesus é chamado por Paulo de último Adão. Por que Jesus é chamado por Paulo de último Adão? Porque na mesma condição do primeiro Adão, cujo pecado entrou na natureza humana, foi no último Adão, cumprindo sua missão adâmica, a sua missão humana, que ele crucifica na cruz do Calvário em si mesmo essa natureza pecaminosa, esse governo da lei do pecado, porque Cristo terminou com a lei do pecado, mudando a minha natureza, a minha maneira de lidar com as coisas. Ele operou, foi dentro de mim. O código que rege a minha vida não está mais exatamente no decálogo, está na natureza. Quando a gente lê nas Escrituras que nós fomos gerados pela divina semente, se a semente adâmica condenava-me na minha carne, porque gerava a lei do pecado com domínio sobre mim, estando em Cristo, essa lei do pecado não exerce domínio sobre mim. Eu posso dizer não. A verdadeira liberdade de um homem não está em ele fazer o que ele deseja. Está em ele não fazer o que deseja, se o que ele deseja não é para o bem e é para o mal. Então, assumir o controle da minha vida, eu só consigo por causa dessa natureza que agora habita em mim, que está na minha vida, que me leva a fazer escolhas. Eu disse outro dia que a primeira coisa que o Evangelho faz na minha vida é me libertar de mim mesmo. Porque se eu sou aquele que o tempo inteiro faço só o que eu desejo, eu sou escravo de mim mesmo, de uma natureza caída que domina completamente a minha vida. Mas eu posso dizer não para a minha cobiça, eu posso dizer não para a minha gula, eu posso dizer não para os meus apetites desequilibrados, porque Cristo agora habita em mim. E essa natureza crística que agora habita em mim me dá autoridade e poder. Por isso que Paulo diz, graças a Deus por Jesus Cristo, porque é a vida dele na minha vida que me dá essa autoridade para dizer não a todos os apetites que não glorificam a Deus na minha vida. Então essa nova natureza do último Adão na minha vida fez morrer a natureza do primeiro Adão. Então todos aqueles que estão em Cristo não são reféns da ditadura do pecado, são livres para fazer as suas escolhas e viverem de maneira digna. Dessa forma, a lei é completamente satisfeita, porque na natureza do último Adão está o cumprimento de toda a lei. E eu só posso cumprir a lei por causa dessa nova natureza que habita em mim, porque a natureza caída, ela tem apetites
tenazes para o mal. Mas a nova natureza que habita em mim tem o pendor para as coisas do Espírito. É o que Paulo vai falar, acho que no capítulo 8, se eu não me engano. Há um pendor natural. Eu não tenho mais apetite. Você que está em Cristo não tem mais apetite para as coisas da carne, porque quem habita em nós é a divina semente. Por isso é que João diz que quem está em Cristo, não vive na prática do pecado. Porque a prática do pecado, ela só acontece quando essa minha natureza continua escrava da lei do pecado. Mesmo estando numa igreja, numa religião, não importa, em qualquer João. convento, se nós estivermos em Cristo. Eu quero fazer uma pergunta para a gente refletir. Saulo de Tarso era um homem mau, perverso? Será que era, na verdade? Entendo que não, porque a primeira coisa que ele fez foi buscar conhecimento a respeito de Deus e da sua lei. Então já ali não craça na vida de um homem a perversidade. Mas ele matava, ele prendia, ele consentiu, ou seja, ele ordenou a morte de Estevão e assistiu que ela acontecesse. Então estava ali um homem com uma índole boa, mas operando o pecado da perversão que estava dentro dele. Baseado na lei, e na lei do pecado, Paulo fazia desgraça no meio do povo que se dizia cristão, ou então dos cristãos, daqueles que seguiam a Cristo. Saulo de Tarso. De repente, ele está talvez fazendo referência a isso, aquilo que não quero, isso acontece, ou seja, aquelas revoltas interiores estão ali pelo pecado. Isso só é possível porque o primeiro Adão decidiu encher-se de vaidade e de proveito próprio. Não foi isso que aconteceu lá no Éden? E viu a mulher que a árvore é boa para comer, para dar entendimento, e trouxe e convenceu seu marido disso. O último Adão a quem Paulo se refere preferiu abrir mão da sua própria vida, do melhor que era a vida que tinha. E isso fez mudar tudo. Porque enquanto o primeiro Adão tinha a vaidade, o orgulho, a prepotência, o seu ensimesmamento em ser quem igual a Deus, o último Adão não cogitou disso, pelo contrário. Entrega a sua vida, abre mão do que é mais precioso para que a coisa seja resolvida. Então, o que Paulo no versículo 15, no versículo 19, ele diz assim: aquilo que quero, não faço. Aquilo que desejo, não acontece. Mas o que aborreço, isso eu continuo fazendo. Porque não faço o que é bom, que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Paulo estava usando o seu exemplo, como o senhor mesmo disse, para trazer a clareza àqueles a quem ele estava escrevendo. E aqui, parece-me que esse capítulo, esse texto da carta de Paulo, se refere exclusivamente aos judeus. Lembra que lá no versículo 1 ele diz assim: e falo aos que conhecem a lei. Tá até entre parênteses aqui: não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem, aos que conhecem a lei. Então ele está falando aos romanos que, como ele, também se tornaram perversos pela lei do pecado que operava. Então daí entender que os fariseus não eram perturbadores por serem maus, mas é porque o pecado que estava neles, incitando para que a lei fosse cumprida de forma agressiva e mortal, ainda continuava neles. Mas veja que muitos deles aceitaram a fé. Paulo decidiu morrer ou entregar a sua vida. Quando eles vêm para Jerusalém, ele diz assim: e eu estou disposto não só a ser preso, quanto também a morrer por esse Cristo. Ou seja, a lei do pecado morreu em mim. Agora eu vivo para Cristo. E morrendo, estou morrendo nele. Se viver, para mim, é ganho. Se morrer, é lucro. Não é isso que ele diz? Sim. Então, é alguém que submete-se à vontade de Deus, à vontade ou ao senhorio de Cristo, digamos, em sua vida. O texto que eu tenho à mão aqui, que eu sempre gosto de arrematar com ele, ele diz assim: miserável homem que sou,
quem me livrará do corpo dessa morte? É uma sentença incurável. É aquela história do corpo morto que os romanos aplicavam sobre o sentenciado, né? Sim. Ia morrer com o corpo da morte agarrado a si. Aí ele dá uma parada, respira fundo e diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas se com a carne eu sirvo a lei do pecado. Mas o entendimento me faz servir a lei de Deus. Sim. Esse texto final, a resposta, graças a Deus, é Cristo Jesus que pode me ajudar. Ele agiu para consertar as coisas nessa vida de contradição. Eu vou usar aqui um jogo de palavras para a gente dar uma clareada nisso. Foi por causa desse conserto com S que Jesus fez nessa nossa natureza caída que a gente pode viver num grande conserto com C. Foi porque ele agiu para que aquilo que estava quebrado em nós fosse corrigido, a fim de que a vida possa ser uma grande sinfonia. Porque o desespero, o miserável homem que sou, era fruto dessa disfuncionalidade de uma semente que semitonava a sinfonia da minha vida. O pecado é uma ação de semitonação na minha grande sinfonia, no meu grande concerto. Pois consertado isto por Cristo Jesus, e foi Ele que consertou, Ele não consertou a lei, porque a lei não precisava de correção. Ele consertou a natureza pecaminosa, a natureza humana. O que ele fez foi fazer um conserto nesse meu pendor para as coisas da carne. Agora, em Cristo, o nosso pendor, aquilo que inclina, aquilo que pesa, é para as coisas do Espírito. Ou seja, as questões do pecado, eu perdi o apetite por elas. Eu não sinto prazer na lei do pecado. Eu não sinto prazer. Eu sinto grande desprazer. Toda vez que eu, de alguma forma, sou ignorante com alguém, sou violento com alguém, sou mal educado com alguém, isso dói na minha nova natureza. Pois eu tenho uma nova natureza. Antes eu só tinha uma antiga natureza, que pendia o tempo inteiro para uma grande agressão nessa velha natureza. Agora não. Reconciliados com Deus por meio de Jesus, ele reviveu. Se assim, o primeiro homem gerou em nós, seres humanos, alma vivente. Mas o último Adão gerou em nós um espírito vivificante, alma vivente e espírito vivificante. O espírito vivificante é a mudança da natureza, não é a mudança do comportamento, é a mudança da natureza. Então, o que aconteceu comigo foi mais do que uma mudança de comportamento, foi uma mudança de natureza, e a mudança de natureza gera mudança de comportamento. Isso. A lei que disciplinava o comportamento humano só fazia discipliná-la, e quando ela era tirada de sobre o homem, lá estava a velha lei do pecado. Agora, em Cristo, o que aconteceu é que a lei do pecado já não tem mais domínio sobre nós. Quando o peso da lei é tirado de nós, nós continuamos cumprindo a lei, porque a lei está em nós. O problema não era a lei, Paulo deixa isso claro em todo o capítulo 7. A lei não era um problema, a lei nunca foi um problema, a lei não era um pecado. Pecado era o que habitava na nossa carne. Mas o último Adão deu origem, Romanos capítulo 8, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Ele deu origem a uma nova sociedade de homens e mulheres semelhantes a Cristo. Ele nos predestinou para isso. Nós temos uma passagem de ida e volta para sermos como Ele é. Essa nova ordem social, João chega a dizer que nós fomos feitos filhos de Deus em Jesus.
dando a entender que antes de Jesus nós éramos só criaturas humanas. Era um filho de Adão. Filhos de Adão. Agora nós somos filhos de Deus, legítimos, por causa de Jesus. Foi nele que nós nos tornamos filhos de Deus. Vejamos aqui o seguinte. Deus expulsa Adão do paraíso, assiste Adão, mas nunca se tem um registro de que Adão tenha se voltado a Deus pedindo perdão pela sua desobediência. Registro não tem. Não há registro nenhum, porque é a natureza humana e pecaminosa que dominou Adão. Essas coisas vieram mudar quando Deus acha um Enoque, um Noé, um Abraão, entendeu? Com uma natureza mais pacífica, mais domável. Mais domável. Você fala aqui na questão da mudança da natureza, com todo respeito e até elogio aos alguns grupos de anônimos que nós temos espalhados pelo mundo, eu não vou citar em que área, que não libertam, apenas proíbem. Não mudam a natureza do indivíduo, apenas o cessiam de fazer aquilo que querem. Não sei se por filosofia ou se por entender que aquele indivíduo não tem como mudar de natureza. Eu afirmo que tem, está aqui escrito na Bíblia. Sim. Mas nós temos uma série de grupos de anônimos diversos que são apenas inveterados proibidos. Sim. João, ontem eu ouvi uma conversa no nosso grupo de discipulado aqui aos domingos pela manhã, a declaração de um rapaz que ele disse que um certo cidadão frequenta uma determinada instituição e lá ele disse, cara, eu estou cansado porque lá onde eu frequento me dizem tudo que eu sou proibido de fazer, mas nunca me dizem o que eu posso fazer. Toda a lista de proibição eu já sei até de cor, mas nunca me dizem o que eu posso fazer. Estou sempre sendo condenado, ou punido, ou cerceado por uma regra do que eu não posso, mas eu ainda não descobri o que é que eu posso fazer. Então estou ficando enjoado disso, porque assim, eu já sei o que eu não posso, mas o que eu posso finalmente? Aí eu vejo Tiago, sintetizando o que Tiago diz, que é muito mais pecado não fazer o que deve do que fazer o que não deve. Se torna muito mais pecado. Você pegar bem o que Tiago escreve, ele está dizendo que é muito mais criminoso, é muito mais pecaminoso não fazer o que deve do que fazer o que não deve. Porque quem não faz o que deve não tem perdão, não fez o que não fez. Quem fez o que não deve tem perdão, basta se reconhecer culpado e buscar o perdão. É tanto que Salomão, o que Salomão diz? Quem reconhece as suas culpas e deixa as suas transgressões, alcança a misericórdia. E quem as nega, nunca prosperará. Quem as oculta, nunca prosperará. Sim. Então, fazer o que deve é muito mais salutar do que fazer o que não deve. Cara, eu era menino, Lloyd, e tinha umas questões que me inquietavam. Uma delas é assim, cara, será que eu nunca vou ser livre do diabo? Ele está sempre em cima de mim, sempre me dominando, sempre me sabotando, né? Porque eu usava aquele texto, né, que o diabo ruge como um leão. Ele pode rugir como ele quiser, o problema é dele. Eu aqui não posso sair da toca. O bispo McAllister, ele criou uma figura interessante, diz que a leoa é a caçadora, né? O leão ruge, produz um certo tremor de terra no lugar onde ele ruge, e o coelho que está protegido dentro da toca, ele fica tão assustado com o bramido do leão, que ele sai da toca desesperado. A leoa vai lá e crau. Gente, nós que estamos habitando no esconderijo do Altíssimo, deixa o diabo rugir. Nós não temos nada a ver com pecado, temos nada a ver com o diabo, não temos nada a ver com a maldade. Nós estamos em Cristo, não saiamos dele, permaneçamos nele. João 15 é o capítulo do permanecer. Jesus o tempo inteiro está dizendo, permanecer em mim, permanecer na minha palavra, permanecer. A nossa missão, enquanto ramos dessa videira, é permanecer nele, estar nele, aconteça o que acontecer, do lado de fora, eu preciso permanecer nele.
É permanecendo nele que quando a tempestade vem, eu estou seguro nele. Amém. E a tempestade vai passar. Quando a fúria do rio bater com ímpeto sobre a minha casa, é porque eu estou nele que eu não desabo. Porque a fúria do rio também vai passar. É quando a tempestade assola sobre a minha casa e eu permaneço nele, é esse alicerce sólido, esse monolito seguro e estável que ele é, que faz a minha casa não ruir. Então, assim, não saia, permaneça nele. Porque toda tempestade passa, todo rio deixa as suas águas irem embora, todo vento deixa de soprar. Porque permanecer nele é minha missão. Permanecer em mim, né? Morem em mim como eu moro em vocês, é o convite de João 15, não? Tem um segredo que se não me engano, é Jeremias quem diz: não temas, é não ter medo. Quando passares pelo fogo, chama nenhum arderá em ti. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Mas o segredo é: não temas. Sim. Não tenha medo. Permaneçamos nele. Não faça como o coelho, não sai da toca mais trançada. Deixa eu tremer, não vai cair. A leoa está aí para traçar você. Se sair da toca, não saia. Permaneça nele. Gente, é um segredo simples, né, Lloyd? É simples. O Paulo aqui o tempo todo, é interessante. Paulo, esse homem que a gente achava tão espiritual, a gente tem essa noção, né? Esse mestre no ensino, mas aqui ele fala da vida dele de uma maneira, como você falou, né? De uma maneira tão clara, nua, tão né? Transparente, ele se implicando nesse processo da vida, ele nos ensinando, mas ele colocando a própria vida como modelo, que ele também passa. Isso não só eu passo, ele passava também, né? Então ele se coloca aqui para dizer que só em Cristo ele achou forças, e nós só em Cristo, Bispo. Fora também dele a gente está achamos perdido. força. Fora dele. É verdade, verdade. Vamos tomar um café, gente? A gente volta já já. Bispo Renato Chaves está apresentando Café com o Bispo. Bom dia! Café com o Bispo. Muito bem, gente, voltando aqui do nosso intervalo, estamos no capítulo 3 do nosso programa, bloco 3, e já entramos no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Uma delícia de carta, esclarecedora, tira tanta escuridão dos nossos olhos, não? Ao saber a nossa condição em Cristo, que é que em Cristo nós estamos encontrando como nova natureza, e esse capítulo 8 também promete, né? Uau. Ele é revelador. Eu estava lendo já o capítulo 1 e capítulo 2 aqui e fiquei empolgado, né? Vamos lá, Lloyd, fazer a leitura do texto? Vamos sim. Com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Um novo poder está atuando. O Espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Ai, parando aqui. Cara, que expressão, né? Que expressão. É preciso a gente ter consciência, né? E encontrar a nossa identidade em Cristo. Há pessoas que dizem-se estar em Cristo, mas não criaram identidade. A nossa identidade, aquilo que nos identifica na vida agora, passa por Cristo. E ao passar por Cristo, essa nuvem escura e depressiva, elas foram removidas por esse vento forte do Espírito Santo. Gente, a presença do Espírito Santo na nossa vida gerou uma mudança tão radical na nossa estrutura mais íntima. Um poder atuante. Um poder atuante, um vento forte que soprou para longe de nós, essa nuvem escura e depressiva que nos amarrava, nos atava, João, à lei do pecado. Esse vento forte nos tirou dessa tirania, é o que na versão a gente tem aqui, né? A tirania brutal das mãos que estavam nas mãos do pecado e da morte.
Esse vento forte que rompe com essa tirania faz a gente ter agora uma consciência clara das escolhas que fazemos, do caminho que tomamos, das decisões que estamos fazendo. Esse poder tirano, ele foi arrancado de nós por esse vento forte. E toda vez que a gente se deparou, não, toda vez que alguém se depara, com esse vento forte, o impacto é esse, é que esse vento forte empurra para longe de nós esse poder tirano que o pecado e a morte exerciam sobre nós. Passamos da morte para a vida, porque Cristo é a chave de tudo isso. Por isso eu tenho insistido tanto com essa centralidade de Cristo na vida de todos nós. É por estarmos nele, é por habitarmos o Messias, é porque os nossos pés estão firmados nele, é que nós podemos obter vitória sobre as nuvens escuras que tão tenazmente se acampam na nossa vida. O vento forte chamado Espírito Santo empurrou para longe de nós todo esse poder tirano que o pecado e a morte exerciam sobre nós. Se de repente está falando de Jesus, aí se reporta ao Espírito Santo. E a gente quer tirar qualquer dúvida disso. Como é que funciona esse negócio, essa coisa? Quando Jesus, ou quando João Batista, lá no deserto apresenta Jesus, ele nos dá uma dica do que vai acontecer. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus certa vez reúne com os discípulos, sopra sobre eles de receber o Espírito Santo. Depois ele vai do Monte das Oliveiras e diz ao discípulo: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. E noutra oportunidade diz: e ele vos ensinará, vos guiará em toda a verdade, e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho falado. Então o Espírito Santo é, na verdade, o complemento da obra de Cristo em nossas vidas. Está cheio do Espírito Santo, está capacitado para realizar as obras e as mudanças que acontecem na nossa vida. Cristo é o protagonista dessa situação. E o Espírito Santo é aquele que nos mobiliza. É também chamado do Espírito de Cristo, é a mesma coisa, né? Isso. Eu até costumo dizer, fazendo às vezes uma analogia muito simples, dizendo o seguinte: há um motor, há um carro pronto para funcionar, precisa de combustível. Colocado o combustível, dá-se na chave e a coisa movimenta de forma pronta. Então, o Espírito Santo é o combustível que nos faz caminhar em Cristo sem errar, sem medo, sem fuga, sem nada. Mas eu queria pegar a versão original que eu tenho à mão aqui, porque tem sido objeto de muitas pregações que eu já fiz pela vida, mudando um pouco o rumo da conversa aqui. Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é para os que estão numa igreja, não é para os que estão numa religião, não é para os que estão num ministério, não é para os que estão numa crença, não é para os que estão numa filosofia que tende para Deus, é para os que estão em Cristo Jesus. Ah, mas por que a justiça me condenou injustamente? O que aconteceu comigo? Eu não estou em Cristo? Pode ser que você não esteja. Pode ser que você esteja na igreja, na religião, na crença, na fé, mas faz diferença. Paulo diz aqui: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é em qualquer outro movimento religioso. Cristo é a centralidade de tudo isso, como você acaba de dizer. Glória a Deus. Porque tudo acontece nele, né? É justamente, bispo. Tudo acontece nele. Esse Espírito está nele, esse Espírito Santo. Encontrando com Jesus, também vamos encontrar com o Espírito Santo, né? Vamos dar essa abertura para esse Espírito agir em nós, né? É interessante isso. Como Paulo diz, a solução é viver de acordo com Deus, né? Com a vontade de Deus. E ele diz que Deus acertou em cheio quando enviou seu Filho Jesus. Isso é muito lindo. Ele dizer, Deus acertou em cheio quando envia Jesus, porque Jesus, ele disse: olha, eu vou, mas eu vou deixar o amigo, eu vou deixar o Consolador, eu vou deixar ele, o Espírito Santo. Sim. Que coisa maravilhosa. Sim, quando Jesus diz lá no texto de João: sem mim nada podeis fazer, é que todo o nosso fazer sem ele é igual a nada.
é por causa dele, é nele, por meio dele e para ele, que todas as coisas são feitas. Sem mim, nada podeis fazer. Eu entendi que se não for por ele, eu estou limitado. E nele, eu potencializo a minha vida. Eu posso operar qualquer coisa estando nele. E se ele não está em mim, essa vivência dele em mim, eu fico limitado na minha condição humana, precária, onde a lei do pecado está pronta para me devorar. Eu não tenho mais nada a ver com essa lei do pecado. Eu não tenho mais apetite, não tenho mais inclinação. Eu estou nele. E é ele que faz toda essa diferença. Gente, estar em Cristo é a condição sine qua non da nossa vida abundante. Se a gente não tem uma vida abundante, a gente tem uma existência ocupada, não uma vida abundante, uma existência ocupada. Eu tenho dito tão repetidamente que ter uma agenda cheia nem sempre significa que eu tenho uma vida abundante. Ter uma agenda cheia, às vezes, disfarça uma vida vazia, preenchida, ocupada, mas uma vida vazia. A minha vida não está vazia quando Ele está em mim. É Ele que ocupa todos os espaços da minha vida. Todas as angústias da minha alma são penetradas por Ele. Eu nem fujo de angústia, eu deixo que a presença de Cristo penetre todas essas minhas angústias a fim de que eu me torne mais forte. Quando Ele diz, lá em Mateus 5, não fujam do sofrimento, enfrentem o sofrimento, eu estou com vocês, eu estou com as rédeas nas mãos, subam na garupa, quem está na garupa não segura as rédeas. Eu vou ensinar a vocês como agir. Cara, isso tem sido para mim uma experiência de vida diária que tem mudado os escombros da minha vida e tem me permitido fazer uma grande obra de arte, transformando a minha vida numa grande obra de arte. Essa é a operação que todos nós precisamos nos permitir, né, Lloyd? Quando eu estava lendo Romanos, esse capítulo 8, às vezes dá vontade de chorar, de sorrir, né? Puxa, a gente em várias emoções. Eu estou descobrindo aqui, lendo Romanos, quantas emoções eu tenho, tá entendendo? Ontem eu estava lendo, eu chorava, eu custei concluir o capítulo, porque são tantas emoções que eu nem sabia que eu era capaz, que existia dentro de mim ao ler o 6, 7, 8 e 9, né? E eu começava a chorar, de repente começava a sorrir, porque é isso, graças a Deus, que Deus colocou Jesus, o Messias, no momento certo. Como Paulo disse, eu não dou conta. Do homem que há em mim, eu não dou conta. Aí ele diz, mas graças a Deus, e esse graças a Deus vem em tão boa hora, quando Paulo diz, vem em boa hora. Esse problema que foi resolvido foi em boa hora. Então eu estava lendo, eu chorava, era um misto de emoções dentro de mim, sabe, de gratidão por Deus ter enviado Jesus. Sim. Uma chave virou assim de uma maneira como nunca tinha virado. Sim. Quando a gente lê Romanos, o Senhor vai nos levando, descascando camadas dentro de nós, né? Exatamente. Quando Paulo diz assim, a ninguém me deixei conhecer na carne, eu entendo bem isso. Porque na carne, João, ninguém presta. Uau. E aqui no versículo 3, que é o próximo texto de leitura, diz que Deus acertou em cheio quando enviou seu filho. Né? Meu Deus, que coisa linda. Deus acertou em cheio quando enviou seu filho. Não tratou do problema como algo distante e sem importância. Em seu filho, Jesus, assumiu pessoalmente a condição humana, entrou na confusão da humanidade que vive em conflito para consertar as coisas de uma vez por todas. O código da lei, enfraquecido pela natureza humana fragmentada, jamais poderia ter feito isso. A lei acabou usada como paliativo para o pecado, nunca para a cura completa. E agora que o código da lei pede, mas não conseguiríamos cumprir por nós mesmos,
é que, em vez de redobrar nossos esforços, simplesmente aceitemos o que o Espírito está fazendo em nós. Os que pensam que podem fazê-lo por si mesmos terminam obcecados por medir sua força moral, mas sem resultados na vida real. Os que confiam na ação de Deus descobrem que o Espírito de Deus está neles, vivendo e respirando Deus. Ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre, espaçosa. Direcionar o foco para si mesmo é o oposto de se concentrar em Deus. Qualquer pessoa absorvida em si mesma passa a ignorar Deus e acaba pensando mais nela que em Deus. Ignora quem Deus é e o que Ele está fazendo. E Deus não gosta de ser ignorado. Vamos dar uma paradinha aqui, Vamos. Gente, é tão importante a gente entender isso. Há pessoas que têm um medo terrível de pecar e nunca se veem livres da lei do pecado na carne delas, porque o foco delas não está na liberdade que Deus nos dá, está no medo da lei do pecado. E, por causa disso, tropeçam o tempo inteiro. Quando eu leio Paulo dizendo assim, em vez de redobrar nossos esforços, simplesmente aceitemos o que o Espírito está fazendo em nós. Não é uma guerra contra, é recepcionar o que o Espírito Santo está fazendo na vida da gente. Então, quem ganha mais importância na nossa vida é Deus. Aquilo que você mais sublinha, aquilo que você mais briga, aquilo que você mais insiste é o que mais cresce na sua vida. Então, esses que vivem num esforço absurdo para se ver livre da lei do pecado, nunca conseguem viver em liberdade, porque elas privilegiam a lei do pecado na vida delas. Quando eu disse ainda há pouco que Paulo dizia, eu não me deixei conhecer na carne por ninguém, porque assim... Se eu me deixo conhecer na carne, a carne cresce tanto em mim que ela absorve todos os meus movimentos, todos os nutrientes da minha alma. Agora, quando você privilegia, quando você enaltece, quando você reconhece a obra que o Espírito Santo está fazendo na sua vida, todo esse apetite desenfreado, toda essa fome desenfreada, todo esse medo que você tem da lei do pecado vai desaparecendo na sua vida, porque o que vai se acampando dentro de você é a lei da liberdade em Cristo Jesus. É aqui. Então, assim, pare de ter medo daquilo que você nasceu de novo para não ter mais medo. Você nasceu de novo para viver uma vida em liberdade. O pecado já não tem mais domínio sobre você. As escolhas podem ser feitas porque você tem um espírito forte, inabalável. Você foi restaurado no teu espírito. A divina semente agora abunda dentro de você. Então, essa condição majestosa de estar em Cristo me dá essa condição, mais do que a sensação, me dá essa condição de superioridade sobre a lei do pecado. Ela não domina mais a gente, entenda isso, essa é a sua nova identidade. A sua identidade não tem mais nada a ver com Adão e a lei do pecado, ela agora tem a ver com o vento forte que soprou na sua vida, arrastando de uma vez por todas toda essa nuvem escura, depressiva que habitava essa sua natureza. Você agora está em Cristo. Importantize Deus na sua vida e pare de importantizar a lei do pecado que está na sua carne. A sua carne foi crucificada em Cristo Jesus. A lei do pecado não domina mais você. Coisa séria essa aqui, cara. Se a gente entende isso, a gente se agiganta em Deus. A grande dificuldade do ser humano é entender que
que deve submeter a sua natureza à natureza de Cristo. Então nós queremos fazer aquilo que queremos que ele faça, mas conforme o nosso próprio desígnio, a nossa própria vontade. Quando nós chegamos lá no Salmo 37, quando o salmista diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará o que deseja o teu coração. Sim. Significa dizer que os nossos desejos estão submetidos à própria vontade dele e não a nossa. Ele não vai satisfazer o nosso desejo de roubar, de matar e de fazer qualquer loucura, porque nós estamos em consonância com ele. Porque quem está em consonância com Deus não tem desejos de fazer loucuras, porque essa nossa natureza já está controlada por ele. O salmista já falava isso muito antes do advento de Cristo, porque ele já experimentava também. E agora o Paulo vem e reforça tudo isso aqui pra gente. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Então, uma série de coisas lindas. É que o desejo de quem se agrada de Deus, né? Agrada-te do Senhor. O desejo de quem se agrada de Deus, João, sempre será um bom desejo. Mas um desejo propício. E que te trará bem, porque Deus não deseja que você faça nada para beneficiá-lo. Deus não precisa do meu benefício, do teu benefício. Deus não precisa de nada de nós, na verdade. Sim. Tudo que nós fazemos a Deus é que redunda em bênção, em benefício para nós. Deus não está se lixando para a nossa vida de obediência, etc., como se beneficiasse a Ele. Ele está querendo que façamos porque o seu coração está voltado ao ser humano. É tanto que ele já podia ter largado Adão para se ferrar lá pelo fechado o paraíso, botado Adão para viver sozinho por conta, mas ele usou com tanta preciosidade cuidar do ser humano, que tempo depois ele volta trazendo o seu filho para resgate. Trazendo redenção, né? A saudade trazendo de Deus, o Éden de volta. A saudade de Deus de abraçar os seus filhos, de tê-los por perto, foi tão grande que ele mandou o seu próprio filho vir resolver essa questão. Sim. Cristo é o nosso grande redentor. Quando eu falo a palavra redenção, e inúmeras vezes eu falo, eu tenho em mente a raiz da palavra redenção. É a palavra Éden. Redenção foi o que Deus proporcionou para trazer o homem de volta ao Éden. Re-Éden-ação, ação de volta ao Éden. O que Deus proporcionou em Cristo, e assim, abramos os nossos ouvidos para escutar e os nossos olhos para poderem enxergar, que o que Cristo operou foi trazer de volta o homem ao Éden, a esse lugar de encontro, diário, esse lugar de comunhão com ele que havia se perdido. Então, a providência da redenção, ela foi trazida por Cristo, como Paulo bem diz aqui, né? Com a chegada de Cristo, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Qual era o dilema fatal? A separação, o distanciamento. Na lei de Moisés, não no Decálogo, mas na lei de Levíticos, há uma palavra chamada remissão. O que significava aquilo? Todo e qualquer judeu que perdesse a sua propriedade por dívida ou qualquer coisa para outro judeu, e que aparecesse um seu parente e resolvesse dizer: eu compro a propriedade de volta, o proprietário atual era obrigado a devolver pelo preço pago pelo remidor. Então, o que é isso? Uma simbologia, um símbolo do que havia de acontecer. Jesus foi o nosso remidor que nos resgatou da mão de onde estávamos para trazer-nos para o reino do Filho do seu amor. Não é assim que o Paulo diz também? Sim, nos tirou das trevas. E trouxe-nos para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, essa remissão e essa redenção, a remissão é um símbolo daquilo que havia de acontecer na redenção. Comprou de volta, né? Comprou de volta. Trouxe para mim. Eu até, quando fazia seminário, ouvi a história de um menino que fez um barquinho lindo. O pai dele fez um barquinho, a coisa mais linda. Ele ajudou a construir o barco. Coloca sobre o rio e as águas o levam. Tempo depois ele passa numa loja e encontra o barquinho dele lá. Esse barquinho é meu, pai. Disse: não, você perdeu. É do dono da loja, mas eu quero. Quanto custa? Tanto. Ele pagou. Abraçou o barquinho e disse: eu te fiz,
e te comprei, agora tu é meu. Você se perdeu? Tu só se perdeu por um tempo. Mas eu tinha esperança de te encontrar. Então, hoje tu me pertence porque eu te fiz e te comprei. Agora você é meu. É propriedade minha, legítima. Resgatou. Resgate. Compra. Assim, se a gente entender isso, boa parte dos nossos problemas com os conflitos internos que nós temos estará resolvido. Porque os conflitos internos que a gente possui, eles vêm dessa guerra, dessa luta, dessa peleja desleal com a lei do pecado que habita na nossa carne. Mas se o pendor do Espírito é o que hoje nos inclina, então nós estamos livres dessa tutela que a nossa carne tinha sobre a lei do pecado. A lei do pecado tutelava a nossa carne. E foi por isso que a lei foi contaminada pela lei do pecado. A lei não tinha nada a ver com isso. A lei é pura, santa, boa. Mas a lei do pecado que em nós habitava evidenciou o pecado que em nós estava. Né? Por isso que era o pecado vivo e nós mortos. O que Cristo veio fazer foi resgatar essa condição de nós mortos. Hoje, nós vivos e o pecado morto. Se eu entendo que nós estamos vivos e o pecado morto, eu preciso andar pela regra do nós vivos. Se eu ando pela regra do nós vivos, o pecado continua morto, sepultado. Então, assim, que nós nos entreguemos à lei do nós vivos, porque foi isso que Cristo fez por nós. Você fala de conflito interno. Conflito interno não são tribulações que se assolam sobre nós. Paulo enfrentou em Euroquilão 3 noites e 3 dias na escuridão, fora de rumo, mas não tinha nenhum conflito interno. Conflito interno não são aquilo que batem sobre nós. Isso são tribulações que batem sobre nós para nós dirigirmos e para nós nos aproveitarmos dela e darmos testemunho do Cristo. O que Paulo disse? O Deus a quem eu sirvo, depois de 3 dias de vento, de frio, de perigo, de morte, a tudo aparente, não era conflito interno para Paulo. É porque tem os conflitos externos, né? Lutas por fora e temores por dentro. Isso. Os temores por dentro são mais perigosos do que as lutas por fora. Verdade. Gente, vamos tomar um café? Lutas por fora e temores por dentro. E a gente volta já já. Bispo Renato Chaves está apresentando Café com o Bispo. Café com o Bispo e a Verdade Prática. Olá, gente, muito bom dia. Nós estamos já no último bloco. Você que chegou agora, estamos no último bloco da nossa programação, mas se você deseja ouvir o programa na íntegra, ele vai estar no YouTube daqui a pouquinho, às 9 horas. O nosso canal YouTube é Igreja da Colheita e o programa vai estar na íntegra lá. Você que perdeu algum momento, algum tempo e deseja revê-lo. Lloyd, nós já estamos indo para o capítulo 8. Eu quero lembrar disso porque no próximo domingo é o nosso Café Colheita e você vai se preparando, fazendo a sua programação para tomar esse café com a gente. Tem sido um momento de comunhão muito agradável. Próximo domingo é o dia 15, né? É o terceiro domingo de setembro e nós estamos celebrando com a igreja, os amigos, as famílias, um café maravilhoso aqui na manhã. Não é apenas um café bíblico, é um café completo de comida, de doce, de bolo, de pamonha, de tudo que você gostar. Venha participar com a gente. Sim, gente, nós já estamos embalados aqui no capítulo 8. Nós estamos já no versículo 9. Vamos lá, leitura, Lloyd? Vamos. Mas se o próprio Deus está em vocês, dificilmente irão pensar mais em vocês mesmos que nele. Quem não recebeu esse Deus invisível, mas plenamente presente, o Espírito de Cristo, não saberá do que estamos falando. Mas vocês que o receberam e o têm habitando em vocês,
mesmo que ainda experimentem as limitações do pecado, experimentam a vida de acordo com Deus. Não há dúvida de que, se o Deus vivo e presente, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, atua na vida de vocês, Ele fará em vocês o mesmo que fez em Jesus. Ele os trará vivos para si. Quando Deus vive e respira em vocês, Ele o faz como fez em Jesus. Vocês são libertos daquela vida morta. Com o Espírito, com o seu Espírito vivendo em vocês, o corpo de vocês será tão cheio de vida quanto de Cristo. Não, para aqui um instantinho. Olha que sobre isso é que a gente está falando. A nossa experiência com Cristo, ela precisa ser uma experiência visceral do nascimento dele na nossa vida. É isso que traz como resultado uma nova vida. A nova vida, ela não acontece num outro fenômeno, senão no fenômeno da visceralidade. É Cristo nascendo, novo nascimento, é uma experiência que todo homem e toda mulher precisa ter na natureza do seu espírito. É quando o Espírito de Deus passa a viver na natureza humana. Mesmo que essa natureza humana transitoriamente esteja insegura por causa da lei do pecado que ainda atua de alguma forma na sua vida, vai crescendo essa natureza divina em nós, de maneira que a natureza divina vai ocupando todos os espaços vazios da nossa vida. A vida de um cristão, ela não é de crise em crise, é de glória em glória. Ela é como a luz da aurora, que vai crescendo mais e mais até ser dia perfeito. A gente vai avançando na caminhada da salvação, preparando-nos todo dia e sendo preparados por Deus todo dia, para que a superabundância de Cristo possa acampar plenamente em cada um de nós. É nessa condição que nós estamos caminhando pela vida. Não é um conflito, uma briga, uma luta desleal contra uma natureza caída. É assumindo dia a dia a natureza incorruptível de Cristo na nossa existência. Me permitam ler, na versão que tenho à mão, o versículo 11 do capítulo 8. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Vamos ver. Eu quero tratar de uma coisa aqui, fugindo das questões celestiais da eternidade para o dia a dia da vida do ser humano. Moisés separa 12 mensageiros, eu não vou chamar de espias, mas 12 mensageiros, os quais ele confiou a missão de espiarem, de conhecerem a terra onde eles iam habitar para ver as situações que eles tinham que enfrentar. Uma operação de reconhecimento, né? Isso. Um de cada tribo. E desses 12 que foram, 2 voltaram com notícias, com informações alvissareiras. 10 decidiram, e por conta desses 10 que fraquejaram, que não viram, que viram apenas o seu medo, que viram apenas a sua covardia diante do que eles viram, por conta disso eles passaram um bom tempo ali no deserto para poder essa geração incrédula passar até que uma nova geração se levantasse. O cenário era o mesmo, né, João? Mas como enxergaram o cenário que... É isso que eu estou querendo me reportar. 2 homens desses voltaram com uma mensagem tão agradável que fortaleceu a Moisés e animou a Deus a tocar para frente o seu projeto. O que eu quero dizer é que 40 anos depois, alguém se levanta e diz: ei Josué, Moisés já morreu, mas o mesmo vigor que eu tinha naquele dia em que fui espiar a terra, eu tenho hoje para tomá-la e para tomar posse dela. Ou seja, baseado em quê? Qual foi o domínio
na vida de Caleb que trouxe ele com uma informação dizendo: ei, os caras lá são gigantes, mas nós vamos rasgar como quem rasga pão. Nada se não fosse o Espírito de Deus sobre ele. Porque o espírito da carne fraquejada levaram 10 à covardia. Mas sobre Josué e Caleb estava o Espírito de Deus. E o que eu estou me reportando? Por que eu estou dando essa volta todinha? Porque o texto diz aqui que aquele Espírito de Deus revivificará os vossos corpos mortais. Ou seja, aqui está falando de saúde, está falando de vigor, está falando de ânimo, para continuarmos a nossa missão enquanto pais, enquanto pastores, enquanto homens da sociedade, enquanto trabalhadores, enquanto senhores da vida que nós estamos levando, enquanto ela estiver sob o nosso domínio. Ele vivificará os vossos corpos mortais. Não quer dizer ele ressuscitará para a eternidade, mas quer dizer, ele dará a vocês saúde perfeita, ele dará a vocês ânimo, ele dará este Espírito habitando em vocês. Ele trará vida segura, saudável, a que vocês vivam enquanto perdurarem nessa terra. Está falando da nossa temporalidade, não da nossa eternidade. Está falando da nossa temporalidade com dignidade e com qualidade, não da nossa eternidade. Sim. A presença de Deus na vida de um ser humano é libido para todos os lados, né? É prazer de viver. O corpo reage ao espírito forte. Com Abraão, com Zacarias, o que Zacarias estava fazendo? Vivendo o seu turno com dignidade. Deus diz, você vai levantar a sua vida, o seu libido vai levantar, assim como de Isabel. Ele diz a Abraão, Senhor, eu tenho 75 anos, tu me chamaste, eu já estou fazendo 100, estou com 99, já estou decaído. Fica tranquilo, porque o meu Espírito fará em ti uma revolução, como também Sara, que já não tem mais o ciclo menstrual das mulheres, mas é o meu Espírito que está lá para fazer isso. Ou seja, e Paulo reafirma dizendo, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo vivificará os vossos corpos mortais. Não está dizendo ressuscitará, está dizendo dará vida, ânimo, vigor, de todos os momentos, de todos. Eu, por exemplo, estou com 70 anos, mas eu dizer para minha esposa, teve um tempo que eu tive acabrunhado, pesado, e ela dizia, será que você vai recuperar a coluna, uma série de coisas? Eu ainda vou saltar como cabrito. Há mais de 10 anos eu dizia isso a ela. Um dia desse ela me viu subindo as barreiras de um açude e ela disse assim, está acontecendo na tua vida aqui que tu disseste que tu saltaria como cabrito. E hoje tenho a mesma disposição de Caleb. Eu viajo, eu trabalho e incansavelmente. Hoje eu levantei às 6 da manhã, trabalhei até às 7 horas, preparando todo o ambiente do comércio. E depois vim fazer a nossa merenda e levantei e estou aqui. Ou seja, ele vivificará os nossos corpos mortais. Glória! É saúde plena, né? É saúde plena. É saúde plena. A presença de Deus na nossa vida, ela gera tanta pacificação que as doenças que brotam de uma alma desorientada já não têm efeito, né? Todas essas doenças psicossomáticas são doenças que brotam do conflito da nossa alma, né? Do conflito da nossa Desculpa aí, que resultam às vezes em doenças físicas, né? Sim, claro. João, 85% das doenças hoje são consideradas originárias no sistema psíquico da pessoa. Só um percentual muito pequeno está ligado ao genoma, está ligado ao nosso DNA, ou seja, a hereditariedade. A maioria delas está ligada à aflição que eu sinto na minha alma, e isso é transferido, escoado para o meu corpo. Quando eu faço as pazes com Deus e faço as pazes comigo mesmo, por conseguinte, essas doenças elas vão desaparecendo. Não vão tendo prioridade sobre o meu corpo, porque este meu corpo mortal está revestido de imortalidade. Experimente ter paz com Deus e paz consigo mesmo, e você vai ver quanta saúde abundará no teu corpo. É verdade. Diga ao fraco, eu sou forte. Creio que caibe bem aqui. Se eu disser eu estou acabrunhado, eu vou me deitar. Mas se eu disser eu vou suprir, eu vou superar essa gripe, tomando um chá de limão, qualquer coisa, eu vou enfrentar a vida,
eu não vou precisar me acamar e me deitar. Eu vou trabalhar e o meu organismo vai gerar antídotos para expulsando realmente aquela bactéria, aquela qualquer coisa que está em mim. Sim. Então, assim, que tenhamos almas renovadas em Deus, né? Que tenhamos consciências purificadas por Deus para ter uma vida mais saudável, né? É porque o Espírito Santo, ele traz essa consciência que agora eu sou um novo ser em Cristo, eu preciso ter o meu corpo a serviço, né, da humanidade, a serviço da minha casa, eu preciso prestar mais atenção em mim mesmo, né? Na minha mente, eu preciso prestar atenção nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas ações. Então o Espírito Santo é esse amigo, que ele vai me conduzir, ele vai me tirar do fundo do poço, ele vai conduzir as minhas noites de sono. Eu vou dormir, vou dizer: Pai, eu estou entregando a Ti nesse momento, nessa noite, o meu espírito. Conduz o meu sono. Então, tudo isso é trabalho do Espírito Santo em nós. Ele dizia até mesmo eu entregar a minha noite de sono ao Senhor, saber em paz me deito e logo pego no sono, né? E eu quero pegar logo no sono, Senhor. Trabalha no meu sentimento, nas minhas preocupações. Então, é quando nós nos encontramos com Cristo, nós também temos remédios naturais dentro de nós, né? Nós temos tudo para ir para o lugar, hormônios para ser alinhados em nós. Parece que mente sã, corpo são ganha novo sentido para nós, né? Isso mesmo. É, isso mesmo. Vamos fazer a leitura no tempinho que nos resta desses do 12 ao 14, cara, que nós tem ficamos expressão. No 11? Vamos para o 12 agora. 12, já no 12? Deixa eu ver onde foi que eu parei, bicho. Já Sim, não foi mais. exatamente Foi aqui. que eu fiz aqui a leitura. Peraí. Verso 12. 12. Mas vocês, é esse? Vocês não percebem? Deixa eu, ainda não achei. Não somos Verso devedores 12, à carne, mas versículo para viver 12. segundo a carne. Tá. Vocês não percebem que não devemos um centavo à velha vida, na qual a pessoa tem de fazer tudo por si? Não há nada nessa vida para nós, nada mesmo. O melhor a fazer é dar a ela um enterro definitivo e se engajar na nova vida. O Espírito de Deus nos chama. Há muito o que fazer e lugares para conhecer. Ok. Vamos parar por aqui. É isso que nós estávamos falando, Exatamente. né? Há muito no que pensar, no que fazer, em vez de ficar paralisado, vendo a vida passar, se deixando, como diz sempre o pastor João, se acabrunhar, né? Se deixar envelhecer, se deixar os ressentimentos tomar lugar do ânimo, do renovo, do novo dia. Abrir a janela para ver o sol nascer. Sim. No meu quintal tem um sol lindo. Então, todo dia de manhã eu abro ali a porta e digo: obrigado, meu Deus, porque eu posso ver. Obrigado por esse novo dia. Por quê? Porque foi essa nova vida que eu achei em Cristo Jesus. Sim. A grande problemática aqui nesse textinho é o senso de dívida que se tem com a velha criatura. Eliminando esse senso de dívida, porque nós não devemos nada à velha criatura. Ele diz, nós não percebemos, né? Nós não percebemos que não devemos um centavo a essa nova vida. Paulo diz, vocês não percebem que vocês não devem, não é? Não há nada nessa vida para nós, nada mesmo. Nada mesmo. Aí diz assim, o melhor a fazer é dar um enterro definitivo e se engajar na nova vida. O Espírito de Deus nos chama. Há muito a fazer e lugares para conhecer. Ou seja, a sua vida precisa ir. Você precisa deixar fluir. Às vezes a gente se sente endividado por causa de um perdão que a gente não consegue se consentir. E isso vai amarrando a gente numa dívida sem fim com relação à vida passada. E a gente precisa deixar a vida passada passar. Um sepultamento definitivo. Se eu não sepultar definitivamente essa natureza endividada, vai se criar uma mente inflacionada. E essa mente inflacionada vai comprometer definitivamente o que eu vou fazer e os lugares que eu deveria conhecer.
Posso estar evitando lugares que deveria conhecer e posso estar evitando coisas que eu preciso fazer por causa desse senso de endividamento, dessa inflação que a minha alma vem carregando ao longo da história. Então, assim, é preciso parar e ter consciência. Vamos fazer um enterro definitivo das coisas que passaram. João, eu fico muito, assim, incomodado quando eu vejo o passado fracassado de umas pessoas ganhando sucesso nas suas pregações. Pessoas que o fracasso ainda continua dando lucro para elas. Elas vivem do que fizeram de errado lá atrás. E ao invés de se moverem na nova natureza, se moverem para novos lugares, se moverem para novos fazeres, o fracasso delas continua dando grande lucro para elas na vida atual. O cara que, por exemplo, comia defunto lá no cemitério, o cara que foi ao inferno, cara, isso não é lucro para nós. Infelizmente, esse é o altar dele. O altar de vitória. Sim. A sua desgraça é o seu altar de vitória. Sim, quando você prescruta uma vida como essa, por exemplo, sabe qual é a constatação, João? Eles estão fazendo nada. Não estão indo para lugar nenhum. Porque, veja bem, eu estava pensando nisso, essa semana eu falei muito sobre isso. Qual a diferença entre aquele que vive corretamente, cumpridor da lei, e é alcançado por Cristo para fazer coisas lindas, daquele que vivia comendo defunto, fazendo loucuras por aí, fumando o que não deve, estragando o seu pulmão, estragando a sua vida? Qual foi o peso do perdão maior? Em que isso esvaziou a centralidade do perdão de Deus, diminuiu lá do seu depósito? Com a mesma intensidade, com o mesmo poder que ele traz alguém para reconhecer, mesmo alguém que vive corretamente, mas para conhecer as obras de Cristo, é a mesma daquele que vivia se drogando por aí, sendo doido. Agora se supervaloriza porque a vida dele estava doida, se supervaloriza, e aqueles que foram alcançados por Cristo, mesmo vivendo uma vida próbata, não tem nenhum valor. Jesus não fez nada por ele. A morte de Cristo não foi pelos dois? Foi. Mas você acaba de dizer, infelizmente, há muita gente fazendo da sua desgraça o seu altar de vitória e não merecendo ou não falando do que está para frente, mas do que está para trás. Eu era isso, eu era aquilo. Irmãos, eu quero dar um testemunho aqui que eu fumava 2 carteiras de cigarro todo dia e tossia e flatulava, e tossia e flatulava. Conheci a Cristo hoje. Tô beleza, eu fumo 2 carteiras, mas não tosso nem flatulo mais. Uma graça para... Na verdade, é isso, gente. Está cheio da graça, está cheio do Espírito de Deus. É deixar, ele diz assim, por que não sepultar logo isso? Sepultar não quer dizer que os nossos desejos naturais, normais, deixem de existir em nós, mas eles têm consonância. Deus não cria em nós um deusinho para vivermos conforme lá a sua deidade, mas opera em nossos desejos, em nossas vontades, em nossos apetites, o seu Espírito para dar direcionamento perfeito, de forma que não tenhamos que ficar tateando por aí, não tenhamos que ficar sofrendo com os nossos próprios apetites, com as nossas próprias loucuras quando estão desregrados. Ele começou dizendo no capítulo 7 que essas loucuras desregradas não levam à morte. O salário do pecado é a morte. Coisas que, isso foi no capítulo, no programa anterior. Então ele está falando que, mas o dom da graça é vida por Cristo Jesus. Essa é a vida. Cara, sepultar é o segredo, Lloyd. Essa coisa da gente fazer um velório interminável, isso não resolve o nosso luto. Pelo contrário, isso dá continuidade ao luto. Então, há coisas que precisam ser sepultadas. Não dá para a gente continuar um velório interminável na vida da gente. Sempre trazendo o defunto para a mesa, sempre trazendo o defunto para a mesa. Essa falta de terminação faz a gente não se desligar desse corpo mortal que foi sepultado, que foi definitivamente eliminado da nossa vida,
E à medida que eu trago ele para a mesa, eu volto a chorar tudo de novo. Há coisas, gente, há caminhos novos a se percorrer, há lugares novos para conhecer. Então, vá, o Espírito Santo chama, vamos caminhar a uma nova vida. Amém. É a vida da ressurreição. Amém. É a vida que me faz viver ressurretamente nessa nova proposta que foi feita por Deus em Cristo Jesus para cada um de nós. Amém. Gente, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa de hoje, hein, João? Reforçando o convite para o nosso café da manhã no próximo domingo. E dizendo a vocês que estamos orando pela nossa cidade. Hoje é aniversário de São Luís e nós estamos aqui intercedendo a Deus para que ela tenha paz, para que os nossos próprios governantes tenham o Espírito de Deus e façam o que há de melhor para o seu povo. Sim, chegando já ao final, quero lembrar você que toda terça-feira, a partir das 19 horas, nós estamos ao vivo no @Igreja da Colheita, lá no Instagram, com uma live, e nós estamos estudando o livro de Provérbios. São cerca de 30 minutos de reflexão sobre o livro de Provérbios, que tem ajudado tanto a gente a pensar melhor essa nova natureza que nós temos, ela ser refrescada por essas palavras que Salomão traz para a mudança de ordem do nosso interior. Tem sido um tempo tão especial para nós. Toda terça-feira, a partir das 19 horas pontualmente, eu estou ali com você no Instagram, no @Igreja da Colheita. E logo mais, às 19 horas, transmitido ao vivo pela Rádio 92, nós temos nosso encontro noturno, que tem sido muito legal, tem tido uma atmosfera muito boa, e queremos convidar você que está aí zanzando pela cidade, com tempo disponível, para estar conosco aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. A nossa comunidade está aberta para receber você e sua família, com um estacionamento amplo, com as comodidades necessárias para que você passe uma noite feliz, um início de noite feliz. A partir das 18h30, nós estamos reunidos aqui, louvando a Deus, adorando a Deus e a sua palavra que está sendo ministrada aos nossos corações. Então, todo domingo, a partir das 18h30, nós estamos juntos aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Desejo a todos um domingo feliz, um domingo abençoado, um domingo super especial, e nós nos encontramos no Café com Bispo domingo próximo que vem, às 7 horas da manhã. Shalom, queridos. Um abraço ao nosso amigo Samuel Araújo, lá nos Vinhais, que está nos ouvindo o tempo todo. Obrigado, Samuel. Forte Shalom. abraço, gente. Café com o Bispo, a sua escola bíblica dominical no rádio.